Eu tinha 20 anos, cheia de sonhos e esperanças, e queria muito ser mãe. Mas a vida me deu uma notícia que mudou tudo. Uma doença que me impediu de ter filhos. Era como se o que eu mais queria tivesse sido tirado de mim. Mas a vida, minha filha, tem seus próprios planos. E o que eu fiz em seguida? Isso mudaria minha vida de um jeito que eu nunca imaginei. Uma decisão simples, mas que trouxe mais desafios do que eu poderia suportar. Fica comigo, porque você ainda vai entender o peso dessa escolha. Essa história mexe com tudo dentro de mim. Por isso, eu queria pedir a vocês que deixem seu apoio nos comentários. Me contem de onde estão assistindo esse vídeo, curta e se inscreva se não for inscrita também, para eu sentir que não estou sozinha. Compartilhar esse fardo é importante para mim, e saber que alguém está me ouvindo faz toda a diferença. Seu apoio significa muito para mim. E peço no fundo do coração dessa velha com cara enrugada que você assista essa história até o final, que é para você entender tudinho. Olá, minha querida. Meu nome é Gertrudes Oliveira, tenho 72 anos e moro em Paranaguá, no Paraná. Era 1973. E eu e meu marido, Fernando Gomes de Moraes, estávamos tão empolgados com a ideia de ter um filho. Como qualquer casal jovem, sonhávamos com aquele momento mágico, aquele primeiro olhar para o rostinho do nosso bebê. Tentávamos e tentávamos, mas nada acontecia. Cada mês que passava, a ansiedade aumentava, e eu não entendia o que estava acontecendo. Já estávamos casados há 2 anos, e por mais que nos esforçássemos, parecia que algo estava impedindo nossos sonhos de se realizarem. Foi então que eu fui ao médico, e a notícia que eu recebi, minha filha, foi como um balde de água fria. O médico Márcio me disse que eu estava com uma doença chamada Síndrome dos Ovários Policísticos. Não entendia muito bem o que era aquilo na hora, mas ele explicou que essa doença impedia meus ovários de funcionarem direito. E como se isso não fosse o bastante, ele me disse que isso poderia ser a razão pela qual eu não conseguia engravidar. Eu fiquei tão triste. Era um vazio enorme, mas algo dentro de mim dizia que eu não podia desistir. A dor de não poder gerar um filho era algo que eu nunca imaginei que passaria. Mas meu coração ainda tinha esperança. Não sabia o que faria, mas sabia que havia algo mais à frente, algo que mudaria tudo. Agora, deixa eu te contar uma coisa, minha filha. Quando eu tinha 18 anos, meus pais me pressionaram para me casar. Era comum na minha época, sabe? A gente não tinha muita escolha, as coisas aconteciam assim, mais rápido, sem muitas explicações. Mas eu posso te dizer que, ao contrário de muitas histórias que a gente ouve por aí, eu tive sorte. Eu amava o Fernando, e não foi como aquelas histórias tristes em que os pais forçam a gente a casar com alguém que a gente não gosta. Eu e o Fernando nos amávamos, então, pelo menos nisso, eu fui abençoada. Mas você vai ver. O que parecia ser um começo feliz, nem sempre seria assim. Capítulo 2. O apoio do amor e a pressão da família. Fernando sempre foi meu apoio, minha base. Quando eu soube que não poderia ter filhos, foi uma dor imensa. Imagina, minha filha, como uma mulher se sente quando a vida tira dela o maior sonho. Eu pensei que ele fosse se afastar, que ele fosse ficar decepcionado comigo, que não queria mais saber de mim. Mas, ao invés disso, Fernando me segurou forte. Olhou nos meus olhos e disse: "Não importa, minha amada. Vamos dar um jeito em tudo. Só não podemos dar jeito para a morte, mas para o resto, sempre tem solução." Eu nunca vou esquecer essas palavras. Ele nunca me fez sentir inferior. Nunca me fez sentir que o meu valor estava apenas na possibilidade de gerar filhos. Parece que a coisa não foi tão fácil assim, não. A família dele... Dona Joaquina e seu Tonhão, seus pais, quando souberam da minha condição, começaram a encher a cabeça do Fernando. Eles não entendiam. Não aceitavam que eu não poderia dar um filho ao seu filho. Começaram a dizer que ele merecia alguém que pudesse lhe dar um filho, que fosse capaz de continuar a linhagem da família. E começaram a pressionar o Fernando para me largar. Diziam que era melhor ele procurar outra mulher, que a vida dele não poderia ficar presa a essa situação. Mas veja bem, minha filha,
O amor do Fernando por mim não era algo que eles pudessem entender. Ele nunca ouviu os pais dele. O que ele sabia era que o que sentia por mim era maior do que qualquer pressão. Ele sabia o amor que nos unia e por isso nunca me deixou, nunca me abandonou, apesar das palavras duras da família dele. Ele olhava para mim e dizia: "Você é tudo para mim, Gertrudes, não preciso de mais nada." E foi assim, com essa certeza, que ele me deu o maior apoio que alguém pode dar a outro. A certeza de que o amor, sim, pode superar qualquer obstáculo. Eu não sabia, mas estava prestes a tomar uma decisão que mudaria para sempre nossas vidas. Capítulo 3. O encontro com o orfanato. Em 1978, eu tinha 25 anos. Fernando já estava trabalhando na fábrica de reciclagem, um trabalho difícil, mas que ele fazia com muito orgulho. Ele sempre dizia que, apesar da rotina pesada, ele tinha muito prazer em trabalhar, porque estava fazendo o que podia para nos sustentar. Num dia qualquer, ele estava indo para o trabalho, como todos os outros dias, quando algo aconteceu que mudaria nossos planos para sempre. Naquele dia, quando voltava para casa, ele passou por um lugar que ainda estava gravado em sua mente. Era um orfanato, um daqueles lugares onde crianças de todas as idades viviam sem seus pais, sem aquele amor que todos nós, um dia, tivemos a sorte de receber. Ele me contou depois, com os olhos cheios de algo difícil de explicar. Ele me disse que não conseguia tirar da cabeça as crianças que viu lá. Ele viu bebês, crianças de 4, 5 até 10 anos, todas esperando, todas sem saber o que a vida ainda poderia lhes oferecer. Parece que aquilo ficou preso na cabeça do Fernando. Ele chegou em casa, e ao invés de ir direto para a cozinha, como sempre fazia, ele se sentou na sala, como se estivesse carregando um peso invisível. Ele me olhou e disse: "Gertrudes, eu vi algo hoje que não consigo tirar da cabeça. Vi crianças no orfanato, sem pais, sem família, esperando por um lar. Eu fiquei pensando, o que seria delas se ninguém as amasse como nós fomos amados?" Ele parou por um momento, e eu podia ver que o que ele tinha visto mexeu com ele de uma forma que eu nunca imaginei. Ele não me disse muito mais naquela hora, mas fiquei com aquilo em minha cabeça também. Aquilo parecia ser mais do que um simples pensamento, mais do que uma preocupação momentânea. Era algo que estava nos levando para um caminho que nem imaginávamos. Eu não sabia, mas aquela visita ao orfanato seria o primeiro passo para algo que mudaria completamente a nossa história. Capítulo 4. O encontro com Dona Patrícia. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias tranquilos em que o sol brilhava forte e o vento batia leve, fazendo as árvores balançarem suavemente. Eu e Fernando, depois daquela conversa sobre o orfanato, ficamos pensando naquela ideia. O que ele havia visto, o que estava martelando na cabeça dele, não era algo que a gente podia simplesmente ignorar. Aquelas crianças, abandonadas, sem ninguém para cuidar delas. Algo dentro de mim dizia que devíamos ir até lá, ver com nossos próprios olhos, saber mais sobre aquela realidade. Então, decidimos ir. Pegamos o carro e fomos dirigindo pelas ruas da cidade. Fernando estava em silêncio, com o olhar fixo na estrada, mas eu sabia que ele pensava nas mesmas coisas que eu. O que seria daquelas crianças? O que poderíamos fazer? Quando chegamos, o orfanato era simples, uma construção grande, com um pátio na frente onde algumas crianças brincavam. Eu podia ver em seus rostos a ausência de algo, uma saudade silenciosa que eles nem sabiam explicar. Fomos recebidos por Dona Patrícia, a dona do orfanato. Uma mulher de aparência serena, mas com um olhar forte, como quem já enfrentou as piores tempestades da vida, e ainda assim permanecia de pé. Ela nos recebeu com um sorriso gentil e nos convidou a entrar. A atmosfera dentro do orfanato era estranha. Havia risos de crianças, mas também um silêncio profundo, como se aquelas paredes guardassem mais do que apenas o som de brincadeiras. Sentamos em uma sala simples, mas acolhedora, e foi ali que Dona Patrícia começou a nos contar sobre as crianças. Ela falou de uma forma tão tranquila, mas que ao mesmo tempo parecia carregar um peso imenso. "Aqui", ela começou,
Temos crianças de todos os tipos. Algumas foram abandonadas nas ruas, deixadas por suas mães e pais, sem sequer uma palavra de despedida. Outras foram trazidas por assistentes sociais, porque seus pais estavam tão envolvidos com drogas que não conseguiam nem cuidar delas. E tem também aquelas que chegaram aqui depois de sofrerem abusos indescritíveis, coisas que uma criança jamais deveria passar. Eu sentia meu coração apertar a cada palavra dela. Era difícil acreditar que algo tão cruel pudesse acontecer com aquelas crianças, tão pequenas, tão inocentes. Dona Patrícia continuou. Eu tento dar a elas o que posso, carinho, cuidado, mas às vezes isso não é o suficiente. Elas precisam de mais, de um amor que não seja passageiro, de uma família. Elas precisam de alguém que realmente se preocupe com elas, alguém que as veja não como um peso, mas como uma bênção. Aquelas palavras foram como um choque. Eu sabia, naquele momento, que algo dentro de mim havia mudado. Eu e Fernando trocamos olhares. O que era apenas uma conversa, uma ideia que surgiu de uma visita ao orfanato, agora se tornava um desejo profundo de fazer algo por aquelas crianças, de ser a família que elas tanto precisavam. Nos levantamos, agradecemos a Dona Patrícia pela recepção, mas ela nos pediu para dar uma volta pelo orfanato. E foi ali, naquele momento, que eu vi mais de perto as crianças. Havia um menino de uns 7 anos, com um olhar tão triste que me fez sentir uma dor imensa no peito. Ele estava sentado no canto, olhando para o nada. Não falava com ninguém, e sua expressão parecia como se tivesse perdido a capacidade de acreditar que alguém poderia amá-lo. Havia também uma menina, mais nova, talvez uns 4 anos, com o rosto marcado, como se o sofrimento tivesse sido inscrito em sua pele. Ela segurava uma boneca velha, mas a maneira como a olhava, parecia que ela estava se agarrando a aquilo como se fosse sua última esperança. Vimos tantas histórias ali, cada uma mais dolorosa que a outra. Aquelas crianças tinham sido privadas do que a vida deveria oferecer de melhor, o amor. E foi ali, naquela tarde, com Fernando ao meu lado, que decidimos que, de algum jeito, precisávamos fazer algo para mudar a história de pelo menos uma dessas crianças. Algo dentro de mim me dizia que nós poderíamos ser a família que elas tanto buscavam. Capítulo 5. A escolha de Marcos. Aquele dia no orfanato mudou tudo para mim. Eu e Fernando saímos de lá com o coração apertado, cada um absorvendo de um jeito a realidade que vimos. Mas, na minha mente, havia uma criança que não me deixava em paz. Um menino de 12 anos, Marcos. Ele estava sentado num canto da sala, como se fosse invisível para os outros. Seus olhos, tão jovens, mas carregados de uma tristeza imensa. Eu olhei para ele e senti algo que nunca tinha sentido antes. Era como se eu conseguisse ver o vazio dentro dele, um vazio que só a falta de amor de uma mãe e de um pai pode deixar. Marcos não estava brincando como as outras crianças. Ele não sorria como as outras. Ele apenas olhava para o nada, com os olhos vazios de quem já tinha visto e vivido muito mais do que alguém da sua idade deveria. Eu fiquei ali, em silêncio, observando ele por um tempo, enquanto Dona Patrícia conversava com Fernando. As outras crianças estavam tão ocupadas com suas brincadeiras, mas Marcos, ele parecia estar tão distante de tudo aquilo, como se não acreditasse que pudesse ter uma vida diferente. Quando Dona Patrícia terminou a conversa com Fernando, ela se aproximou de mim, vendo a minha preocupação. Ela percebeu que eu estava prestando atenção em Marcos. Esse é o Marcos, ela disse. Ele perdeu os pais de forma trágica, numa situação que ninguém gostaria de passar. Eles eram usuários de drogas e acabaram mortos em um confronto com a polícia. Marcos chegou aqui depois disso, e até hoje ele não consegue entender por que seus pais não estão mais aqui. Eu sentia uma dor no meu peito só de ouvir aquilo. Uma criança tão pequena, com os pais mortos, sem nenhuma explicação verdadeira sobre o porquê daquilo. Não era apenas a dor de perder os pais, mas a dor de crescer sem saber o que é ter uma família que te acolhe.
E eu percebia nos olhos dele que ele já havia se perdido em seus próprios pensamentos, talvez tentando entender um mundo que nunca foi justo com ele. Foi aí, minha filha, que algo dentro de mim disse que eu tinha que fazer algo por ele. Eu olhei nos olhos de Marcos e eu vi mais do que tristeza. Vi solidão. E naquele momento eu soube que ele precisava de mim. Ele não precisava de uma mãe biológica, não precisava de sangue. Ele precisava de alguém que o visse, que o amasse, que o ajudasse a reconstruir o pedaço de vida que foi tirado dele. Eu sabia que eu não podia ser a mãe dele de sangue, mas eu poderia ser a mãe dele de coração. Quando olhei para Fernando, vi que ele estava pensando a mesma coisa. Ele sabia que o que Marcos precisava não era uma simples adoção, mas uma chance de recomeçar. Eu quero adotá-lo, eu disse com a voz trêmula, mas firme. Fernando me olhou, e o sorriso que ele me deu foi a confirmação de que estávamos na mesma página. Ele colocou a mão sobre a minha e disse: "Vamos fazer isso. Ele vai ter a chance de ser amado, e eu vou dar esse amor a ele." Dona Patrícia ficou surpresa, mas ela sorriu, como quem sabia que aquele menino finalmente teria uma chance de ter uma família. Ela nos explicou que o processo de adoção demoraria um pouco, mas que, se fosse isso o que queríamos, ela faria o possível para que ele fosse nosso. A minha decisão estava tomada. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento eu sabia que Marcos seria meu filho, que ele faria parte da nossa vida. Eu me levantei e fui até Marcos. Ele ainda estava ali, no canto, olhando para o nada. Me aproximei dele com cautela, não sabia o que dizer, mas sentia que ele precisava ouvir algo. "Marcos", eu falei, "você não está mais sozinho. Você agora tem uma família. Eu e Fernando vamos te dar o amor que você merece. Nós vamos cuidar de você, te dar o que seus pais não puderam." Ele me olhou com aqueles olhos e, pela primeira vez, vi um pequeno brilho de esperança ali. Ele não disse nada, mas a expressão dele mudou. Foi como se ele tivesse começado a acreditar que poderia sim ter uma vida diferente. Capítulo 6. O começo da nova família. Os primeiros dias com Marcos em casa foram um misto de sentimentos. Ele estava tão quieto, tão fechado, como se fosse difícil para ele acreditar que aquilo era real. Era uma casa nova, uma vida nova, mas ao mesmo tempo, algo em Marcos ainda parecia distante. Eu e Fernando tentávamos ao máximo fazê-lo se sentir confortável, mas sabíamos que não seria fácil para ele deixar para trás tudo o que havia vivido até ali. Nos primeiros dias, ele não falava muito. Sentava no canto da sala, apenas observando, talvez tentando entender quem éramos nós, quem éramos para ele. Eu sabia que o processo de adaptação seria lento, que ele levaria tempo para confiar em nós, para ver em nós uma verdadeira família. Mas mesmo assim, havia algo que me dizia que ele estava começando a se abrir. Aos poucos, ele foi se aproximando mais de mim, mais de Fernando. Cada gesto dele, cada olhar, me mostrava que ele estava começando a entender que nós estávamos ali para ficar. Uma tarde, depois do jantar, estávamos todos na sala, sentados no sofá. Fernando estava contando uma história engraçada sobre o trabalho, tentando fazer Marcos rir, e de repente, Marcos olhou para nós com aqueles olhos que, até então, estavam sempre tão vazios e falou quase que timidamente: "Mãe, pai." Naquele momento, o tempo pareceu parar. Mãe, pai. As palavras dele foram como um presente que ele nunca imaginou que daria. O mãe e o pai saíram da boca dele com tanto carinho, com tanta sinceridade, que nós, Fernando e eu, não conseguimos conter as lágrimas. Eu olhei para Fernando e vi que ele estava tão emocionado quanto eu. Aquele mãe e aquele pai não eram apenas palavras, eram promessas. Promessas de amor, de cuidado, de pertencimento. Ele estava aceitando a gente. Ele estava entendendo que nós éramos agora sua família. E aquilo era tudo o que eu sempre quis. Parece que a partir daquele momento, algo mudou. Marcos não era mais apenas o menino que estava morando com a gente. Ele estava começando a se ver como parte da nossa vida. E de alguma forma, ele estava deixando de ser aquele garoto perdido,
Aquele garoto que vivia com um peso tão grande no peito para se tornar um menino que, pela primeira vez, sentia que tinha uma família de verdade. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas naquele momento eu sabia que a nossa escolha, a escolha de adotar Marcos, tinha sido a decisão mais importante das nossas vidas. Capítulo 7. O crescimento de Marcos. Eu sabia que para Marcos a vida não seria fácil. Ele precisava de uma base, de uma educação sólida, algo que ele nunca teve antes. Então, a primeira coisa que decidi fazer foi colocá-lo na escola. Queria que ele tivesse a chance de aprender, de ser algo mais do que apenas o garoto que veio de um orfanato. Ele merecia mais, ele precisava disso. Eu e Fernando fizemos o possível para que ele tivesse o melhor começo possível, e o colocamos numa escola que fosse boa, que tivesse uma estrutura que o ajudasse a crescer. Os primeiros dias de Marcos na escola foram difíceis. Ele se sentia deslocado, não conseguia se adaptar como as outras crianças. Claro, ele havia vivido em um mundo completamente diferente até aquele momento, mas eu sabia que, com o tempo, ele encontraria seu lugar. E assim foi. Aos poucos, ele começou a se destacar. Era como se ele estivesse acordando para a vida, entendendo que tinha mais possibilidades do que imaginava. Fernando e eu ficávamos imensamente orgulhosos de vê-lo se esforçar, de vê-lo passar de ano, de ter amigos e, aos poucos, se tornando um jovem com sonhos. Anos passaram e o Marcos se tornou um rapaz. Mas, conforme ele foi amadurecendo, eu comecei a perceber mudanças que me preocupavam. Quando ele fez 18 anos, algo mudou. Ele começou a me responder de uma forma diferente. Não era mais o menino que olhava para mim com os olhos de confiança. Agora ele estava começando a questionar tudo o que eu dizia, a desafiar as minhas opiniões e, às vezes, até parecia que ele estava se afastando de mim. Aquilo me fazia perder o sono à noite. Eu tentava não me preocupar, tentava ignorar aquele comportamento, mas não era fácil. Eu me sentia como se estivesse perdendo o contato com ele, como se aquele vínculo que havíamos construído estivesse se desfazendo aos poucos. Fernando percebeu a mudança em mim e me perguntou o que estava acontecendo. Foi aí que eu falei: Fernando, Marcos está mudando. Ele já não é mais o menino que olhava para mim com tanta confiança. Agora ele está começando a questionar tudo, a me desafiar, a se afastar, e isso está me preocupando. Fernando me olhou. E por um momento fiquei sem saber o que ele pensaria. Mas ele me segurou pela mão e disse: É natural, Gertrudes. Ele está crescendo, está se tornando um homem. E esse é o ciclo da vida. Ele precisa fazer suas próprias escolhas, mesmo que isso nos cause preocupação. Mas o que importa é que ele sabe que tem a gente aqui. Sempre terá. Eu engoli minhas preocupações, tentei me acalmar, mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de perder ele de alguma forma. Medo de não ser mais a mãe dele da forma que eu sempre fui. Mas eu sabia que, de alguma maneira, ele ainda precisava de nós. E o que eu mais queria era que ele soubesse disso. Capítulo 8. O comportamento estranho de Marcos. Era um dia como qualquer outro. Marcos chegou em casa depois da escola, mas algo estava diferente. Ele não entrou correndo como costumava fazer. Não veio falar comigo com aquele sorriso de quem tinha algo bom para contar. Hoje, ele estava quieto, com o semblante fechado. Eu o observei enquanto ele se jogava no sofá, sem dizer uma palavra. Algo estava errado, e eu podia sentir isso no ar. Eu fui até ele, tentando esconder a preocupação no meu olhar. Não queria ser aquela mãe que vê problemas onde não existe, mas a verdade é que eu não conseguia ignorar a mudança de comportamento dele. Marcos, eu chamei com a voz suave, mas firme. O que está acontecendo? Você tem estado tão estressado ultimamente, parece que algo está te incomodando. Quero saber o que está acontecendo, meu filho. Ele me olhou, mas não parecia realmente me ver. A expressão no rosto dele estava distante, como se ele estivesse em outro lugar, como se não estivesse ali comigo. Eu comecei a reparar em detalhes que antes eu não via. Seus olhos estavam mais vidrados do que o normal, sua postura estava tensa e ele estava inquieto, mexendo as mãos e os pés sem parar.
Eu comecei a sentir um peso no peito. Algo me dizia que aquilo não era normal. Eu me aproximei mais um pouco e toquei no seu ombro, tentando chamar sua atenção. Marcos, eu disse, você está bem? Você está se sentindo bem? Ele não respondeu de imediato. Ficou em silêncio por um momento, mas depois, sem olhar para mim, apenas resmungou. Estou só cansado, mãe. Não é nada. Mas a resposta dele não me convenceu. Eu o conhecia bem demais para saber que algo estava errado. E então vi algo que me fez o coração gelar. O jeito como ele estava agindo, como estava se comportando, parecia que ele estava drogado. Eu não queria acreditar no que estava vendo, mas o semblante dele, a maneira como ele falava, tudo isso me fazia pensar que aquilo não era apenas cansaço ou estresse. Eu olhei para ele, tentando disfarçar o pânico que estava tomando conta de mim. Não queria pensar aquilo do meu filho, mas a verdade é que, no fundo, eu já começava a temer o que poderia estar acontecendo. Não sabia se era apenas uma impressão minha, se estava exagerando, mas o medo já estava me consumindo. Eu não queria, de forma alguma, acreditar que o meu filho, o menino que eu adotei com tanto amor, estava se afastando para um caminho que eu não podia controlar. Mas, por mais que eu tentasse me convencer do contrário, algo me dizia que ele estava escondendo algo, algo que ele não queria que eu soubesse. Capítulo 9. O primeiro conflito. Eu sabia que, de alguma forma, aquela fase da adolescência de Marcos estava chegando, mas naquele domingo, algo em seu comportamento me fez perceber que ele estava indo por um caminho que eu não queria ver. O dia começou tão tranquilo, o sol brilhava e a casa estava calma. Mas, de repente, Marcos apareceu na sala, como sempre, mas hoje ele parecia diferente. Ele estava se arrumando, procurando a melhor roupa para sair, como qualquer jovem de 18 anos faria. Eu o observei de longe, sem querer interferir, mas de repente ele me chamou, com aquele tom irritado que eu nunca tinha ouvido antes. Mãe, cadê a minha roupa? Eu pedi para você lavar ontem e você não fez isso. Eu fiquei surpresa. Não era como se ele estivesse falando comigo com o respeito de antes. Era como se, de repente, ele tivesse se esquecido do que significava respeito. Ou talvez estivesse tão envolvido em seu próprio mundo que não se importava mais. Fiquei parada, tentando entender o que estava acontecendo. Marcos, você sabe que ontem eu estava ocupada e não consegui lavar sua roupa. Se você tivesse me avisado antes, eu teria feito isso. Mas ele não quis ouvir. Ele me olhou com aquele olhar desafiador e repetiu: Você sempre tem uma desculpa. Eu pedi e você não fez. Agora vou sair assim mesmo. Eu fiquei ali, sem saber como reagir. O que era aquilo? Ele nunca foi desse jeito. Não era só a roupa, era a forma como ele estava falando, a maneira como parecia me desprezar com um simples olhar. Eu queria entender o que estava acontecendo com ele, mas, naquele momento, senti como se o estivesse perdendo. Ele pegou a roupa, se vestiu e saiu de casa. Eu tentei falar mais uma vez, perguntar onde ele ia, mas ele apenas me disse que ia sair com os amigos e que não precisava da minha permissão para isso. Aquilo me deixou com um nó no peito, mas ele não me deu tempo para continuar a conversa. Em um piscar de olhos, ele já estava na rua. Aquilo não era apenas uma discussão sobre roupa, não era só uma briga passageira. Eu sentia que algo mais estava acontecendo com ele, algo que eu não conseguia entender. E pior ainda, ele saiu sem dizer mais nada, sem me explicar, sem me dar qualquer tipo de segurança. E assim, o domingo se foi, sem eu saber o que ele estava fazendo, com quem estava ou o que estava acontecendo de verdade na vida dele. Ele só voltou na manhã de segunda-feira, como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim, o que aconteceu naquele domingo ficou me martelando e uma preocupação crescente começou a tomar conta de mim. O que estava acontecendo com o meu filho? Na manhã de segunda-feira, Francisco já havia saído cedo para o trabalho, como sempre. Ele era dedicado, acordava ainda na madrugada para cumprir suas obrigações, e eu sabia que ele estava fazendo o melhor por nós. Mas naquele dia, eu não consegui descansar. Algo dentro de mim estava apertado, e a preocupação com Marcos não me deixava em paz.
Ele não tinha voltado para casa na noite anterior e a distância que havia entre nós dois parecia maior do que nunca. Eu tentei me convencer de que ele estava apenas passando tempo com os amigos, mas o comportamento dele no dia anterior, a maneira como ele se afastava de mim, me fez duvidar. O medo começou a tomar conta de mim. Eu não sabia onde ele estava, nem o que estava acontecendo com ele. Naquele momento, eu senti como se tivesse perdido o controle, como se tudo que eu tinha feito por ele não fosse o suficiente. Quando Marcos finalmente chegou em casa naquela manhã, algo estava errado. Ele parecia diferente. A maneira como ele entrou na casa, com os ombros caídos, os olhos baixos e aquele silêncio, fez meu coração disparar. Ele não olhou para mim. Eu tentei falar com ele, tentar entender o que estava acontecendo, mas as palavras que ele soltou foram como um soco no estômago. Eu fiquei paralisada ao ouvir aquelas palavras, palavras duras que nunca imaginei ouvir de um filho que eu tinha acolhido com tanto amor. Ele me disse, com um tom que parecia vazio, que eu não era a mãe dele, que eu não tinha o direito de me meter na vida dele. Aquilo me cortou de uma maneira que eu não sabia que seria possível. Ele estava me afastando de uma forma que eu não conseguia entender. Foi então que ele fez um movimento abrupto, se aproximando de mim de uma maneira que me fez sentir uma pressão muito maior do que eu jamais imaginei. Eu fiquei completamente sem reação. Meu corpo estava congelado. Mas naquele momento, ele tentou me abusar e algo aconteceu que me fez não ter um fio de esperança, um lampejo de força. Francisco, que havia esquecido as luvas de trabalho em casa, voltou para pegar, e ao ver a cena, algo em seus olhos mudou. Ele não hesitou. A reação dele foi rápida, instintiva. Ele não suportou ver Marcos se comportando daquela forma e se aproximando de mim. Ele partiu para cima de Marcos, tentando afastá-lo de mim, tentando proteger o que ele acreditava ser o certo. O grito de Francisco ecoou pela casa, e eu gritei para que ele parasse. Eu nunca vi meu marido tão alterado, tão fora de si. Ele estava irado, mas ao mesmo tempo não queria acreditar no que estava acontecendo. Eu tentei intervir, implorando para que ele parasse, para que não tomasse aquela atitude. Mas ao ver Marcos naquele estado, Francisco simplesmente não conseguiu mais controlar suas emoções. Ele não queria que Marcos fizesse aquilo, que nos tratasse daquela forma. E naquele momento, foi como se tudo tivesse desabado. Finalmente Francisco, com lágrimas nos olhos, mandou Marcos embora. "Você não vai mais morar aqui", ele disse com uma dor visível na voz. "Eu não quero ver você mais nesta casa." E com essas palavras, Marcos foi embora, sem dizer mais nada, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, sozinha, tentando entender o que tinha acontecido. O que fizemos de errado? O que aconteceu com o filho que eu tanto amava? Capítulo 10. O retorno de Marcos. 3 anos se passaram, e o peso daquele dia, o dia em que Marcos saiu de casa, nunca deixou o meu coração. Os dias foram longos, a casa estava vazia sem ele, mas o silêncio se fez presente em minha vida. Por mais que tentássemos seguir em frente, havia algo faltando. Eu não sabia se ele estava bem, se estava seguro. A dor da separação, da rejeição, me consumia, mas a esperança nunca se foi. Eu ainda acreditava que um dia ele voltaria, que ele perceberia o quanto o amávamos, o quanto ele significava para nós. Mas não foi até o 3º ano que, de alguma forma, o que eu temia se transformou em algo inesperado. Eu estava em casa, como qualquer outro dia, quando eu ouvi bater na porta. Eu sabia que era ele. Eu tinha fé que ele voltava. Quando abri a porta, me deparei com ele. Era o meu filho, mas ele estava diferente. Seus olhos, que antes eram vazios, agora estavam cheios de arrependimento. Ele parecia mais maduro, como se o tempo o tivesse moldado de uma forma que eu não reconhecia, mas ao mesmo tempo sabia exatamente quem ele era. Ele me olhou com uma mistura de vergonha e tristeza. "Mãe", ele começou, a voz trêmula, "eu não sei nem como começar. Eu preciso pedir perdão. Perdão por tudo o que fiz, por tudo o que disse. Eu sei que errei.
Sei que feri você e o papai, mas eu não tinha mais a minha família, não sabia onde me encontrar. Aquelas palavras, minha filha, como aquilo me atingiu. Era como se meu filho tivesse finalmente encontrado o caminho de volta para casa, para nós. Ele estava ali, diante de mim, com os olhos cheios de dor e arrependimento. Eu vi ali a verdade, eu vi a sinceridade no olhar dele. Eu procurei ajuda, mãe. Eu fui até um centro de prevenção às drogas. Eu não sabia mais o que fazer, não sabia para onde ir. Mas eu me curei, mãe. Eu me curei de tudo. Eu não queria mais viver daquela forma. Eu me perdi com amizades erradas. Mas eu me dei conta disso e agora eu sei o quanto preciso de vocês. Eu não consegui controlar as lágrimas. O Marcos estava de volta. Não da forma que eu esperava, mas estava ali, diante de mim, mostrando que havia mudado, que ele havia se encontrado. Ele não era mais aquele menino perdido. Ele estava assumindo os próprios erros e buscando redenção. Foi aí que eu e Francisco olhamos um para o outro. Eu sabia naquele momento que o perdão estava em nossos corações. Ele estava de volta. O Marcos, que eu tanto amava, estava diante de mim. Não mais como o rapaz rebelde que havia partido, mas como alguém que havia reconhecido suas falhas e se levantado para recomeçar. Com o coração apertado, mas cheio de amor, eu disse: eu te perdoo, Marcos, e sempre vou te amar. Porque a família não é feita apenas de sangue, é feita de amor, de luta e de perdão. Francisco, ao meu lado, segurou a minha mão e nós dois olhamos para Marcos. Você sempre foi e sempre será nosso filho, ele disse. Estamos felizes por você estar de volta. Naquele momento, eu soube que a nossa família estava completa novamente. E de alguma forma, aquele foi o maior presente que a vida nos deu. Não era só o retorno de Marcos, era o renascimento de uma nova chance para todos nós. Capítulo 11. O presente de Deus. Em 1991, eu já tinha 34 anos, e o tempo, que parecia passar lentamente quando Marcos se foi, agora parecia correr ao meu lado. Foi nesse ano que algo maravilhoso aconteceu. Marcos, com 25 anos, me trouxe a maior alegria que uma mãe poderia ter. Ele se tornou pai. Eu me lembro como se fosse ontem. Ele chegou em casa com aquele sorriso nervoso no rosto e me contou que estava esperando um filho. E logo, não apenas um, mas 2 garotinhos que ele teve com sua esposa, Henrique e Gabriel. Nomes que soavam como música para os meus ouvidos. Eu não sabia o que sentir primeiro. A felicidade, a emoção, o orgulho, tudo se misturava dentro de mim. Eu nunca imaginei que chegaria esse dia de ver meu filho ser pai, e ainda mais de ver meus netos correndo pela casa. Eles eram tão pequenos, tão fofos, e seus olhinhos brilhavam de uma forma que fazia meu coração bater mais forte. Marcos, o meu Marcos, o menino que eu havia adotado, que me deu tantas preocupações, tantas noites em claro, agora estava ali, com filhos seus. E ele estava tão feliz. Ele olhava para Henrique e Gabriel com tanto amor, e eu via nos olhos dele um reflexo do que eu sempre quis para ele. Uma vida plena, cheia de amor, com uma família de verdade. Aquilo me fez lembrar que, mesmo que Marcos não fosse meu filho de sangue, ele sempre será meu filho de coração. E ao olhar para aqueles meninos, eu sabia que a maternidade vai além do que o sangue. Mãe é quem cuida, quem ama, quem transforma a vida de um filho, e é assim que eu o vi. Meu filho. E Henrique e Gabriel, meus netos, eram a prova viva de que Deus havia mudado a vida de Marcos de uma forma linda e surpreendente. Eu e Francisco estávamos tão felizes por ele, por ver o homem que ele se tornou e por finalmente termos a chance de ser avós. Aqueles 2 garotinhos trouxeram tanta alegria para nossa casa, e eu sabia naquele momento que nossa família estava mais completa do que nunca. Era um presente de Deus, uma bênção que não dava para medir, algo que me fazia ter certeza de que, apesar das dificuldades que passamos, o amor sempre teve o poder de transformar.
E agora eu tinha não só o meu filho de volta, mas também 2 netos para amar com todo o meu coração. Capítulo 12. A gratidão de uma mãe. Hoje, em 2025, aos 72 anos, eu olho para a minha vida e só tenho a agradecer a Deus. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais imaginaria que um dia estaria aqui, com meu coração tão pleno de felicidade. A vida me deu tantas surpresas, tantas lições, mas a maior de todas foi ter meu filho de volta. Eu, que passei tantas noites me perguntando onde ele estava, se ele estava bem, se ele ainda se lembrava de mim, hoje posso olhar para ele com um sorriso no rosto e um coração cheio de paz. Francisco, meu amado esposo, hoje tem 75 anos. Ele ainda tem aquela força e carinho de sempre. Ele foi meu pilar durante todas as dificuldades e sempre acreditou que um dia Marcos voltaria para nós. E como ele voltou? Hoje, ele olha para Marcos, que tem 47 anos, com o orgulho de um pai que vê o filho se tornar o homem que ele sempre soube que poderia ser. Marcos, hoje, é um homem realizado. Ele tem uma família linda, com sua esposa e seus filhos. Eu vejo nele tudo o que sempre sonhei. Alguém que superou suas dores, seus erros e que agora é um exemplo para os seus próprios filhos. E, meus queridos netos, Henrique e Gabriel, meus netinhos gêmeos. Eles têm 22 anos agora e eu os vejo crescer tão rápido. Eles são tão parecidos com Marcos quando ele tinha a idade deles e me faz lembrar de como o tempo passa, mas o amor da família permanece. Eu me sinto tão abençoada. A casa de Francisco e minha nunca foi tão cheia de risos e alegria. Eu não poderia pedir mais. Hoje, com 72 anos, tenho a sorte de viver com meu marido e meus netos, todos reunidos, todos juntos. Eu olho para eles e vejo o quanto nossa família foi restaurada, o quanto Deus foi bom conosco. Quando olho para Francisco, vejo o homem que sempre esteve ao meu lado, e quando olho para Marcos, vejo o filho que nunca deixei de amar, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu sei que a vida nem sempre é fácil, mas ela nos dá o que precisamos, mesmo quando não entendemos. Deus nos deu uma nova chance, nos deu a oportunidade de recomeçar, e por isso eu sou eternamente grata. A minha história, que começou com dor e perda, agora é uma história de amor, perdão e gratidão. E eu, Gertrudes Oliveira, posso finalmente dizer que tenho a família que sempre sonhei e a paz no meu coração. Se você gostou do vídeo, dessa história emocionante da vovó, já deixa o like, se inscreve no canal e coloca aqui nos comentários de onde você está assistindo, minha querida. Eu adoro saber onde minhas histórias estão chegando. E não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição, fixado nos comentários. Lá você vai ter todas as histórias em primeira mão, logo depois que saírem do forno. Tchau, minha querida, e beijo.